Boa tarde, minha gente. Boa tarde, bom dia. Olá a todo o pessoal aí que está vendo aí do outro lado da tela. Aqui o vosso boy Luiz, pregador Luiz. Eu vim aqui ter uma conversa básica com todos vós a respeito do evangelho aqui na Rússia. Uau! É sabido por todos que a Rússia é um país fechado e que por causa disso algumas coisas aqui não são permitidas, como nós vemos em países capitalistas, onde todas as coisas podem acontecer sem alguma interdição do governo. Mas num país socialista como este, nós sabemos que o governo faz parte de todas as coisas, ou seja, em todas as coisas está lá o governo. Não, vamos lá aprender um bocadinho sobre a vida cristã aqui na Rússia, como é que é o evangelho aqui na Rússia. Para tu que queres ficar para a Rússia, tu vais saber o que é que deves preparar para a tua vida espiritual, o que é que tu vais encontrar cá e vamos nessa. Bom, primeiro, a Rússia é um país ortodoxo. O cristianismo cá russo é um cristianismo ortodoxo. E por ser um cristianismo ortodoxo, eles têm algumas práticas um bocado contrárias daquilo que são as práticas de países em que tem o catolicismo romano, protestantismo e algumas outras formas de religião. O que é que faz da Rússia ser diferente em termos de religião? Uma vez que a religião ortodoxa faz parte do governo russo, o que acontece é que essa religião é oficial deste país. Assim como, para quem for para a Itália, a Igreja Católica é a religião oficial daquele país. Vai encontrar outros tipos de religiões em outros vários países, talvez o hinduísmo na Índia, o budismo, não sei em quais outros países. Aqui temos o cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo é um bocado igual ao catolicismo romano. A diferença é de algumas práticas. Uma coisa muito simples, meio assim, né? No catolicismo romano, os padres não podem casar, mas podem tomar o vinho. E no catolicismo ortodoxo é diferente. Os padres não devem nunca tocar no vinho, mas podem casar quantas mulheres quiserem. Então, isso aí vai diferir de cultura para cultura. O catolicismo ortodoxo teve um grande papel no desenvolvimento e na formação do Império Russo, uma vez que os eslavos, quando cá vieram, eles tinham muitas culturas e uma dessas culturas, quando fundiu-se com o catolicismo romano, formou o catolicismo ortodoxo. Então, como é que é para nós que somos protestantes? Como é que nós vivemos cá na Rússia? Muito bem, nós sabemos que o evangelho é pregado em todo o mundo, como disse o Senhor Jesus Cristo lá na Bíblia. O evangelho será pregado em todo o mundo, então aí virá o fim. Então, é necessário que o evangelho seja pregado em cada canto desta terra. E um desses lugares alcançados pelo evangelho é a Rússia. O evangelho, quando cá chega, ele começa a levantar pessoas, como nós conhecemos em lugares capitalistas, onde temos lá protestantismo e tudo mais. Por um tempo, houve uma pequena resiliência do governo em permitir que essa outra forma de religião crescesse e se desenvolvesse aqui na Rússia. Houve uma grande repreensão, porque sabe-se que muitas das vezes as formas religiosas são usadas para trazer conflitos no governo. Então, muitos governos estão atentos a esse tipo de coisa e eles não permitem que sistemas de religião possam desenvolver-se em seus países fora do seu controle. Não, para países socialistas ou comunistas, eles usam muito esse tipo de repreensão, batem, espancam, metem na cadeia, essas coisas todas, até chegam a processar. E a Rússia não foi um país extra. Quando as pessoas começaram a levantar, conhecendo o Evangelho de Cristo, começaram a surgir igrejas. Existem aqui na Rússia várias igrejas, várias denominações pentecostais, várias denominações protestantes, e o que acontece é que essas denominações são meio que escondidas. Porque uma vez que não é aceito, por exemplo, cá na Rússia, nenhum tipo de manifestação religiosa. O que eu quero falar com manifestação religiosa? Bom, eu sou moçambicano. Em Moçambique nós costumávamos sair para a rua de noite, na hora da ponte, íamos pregar nas principais paragens. Aqui na Rússia tu não podes fazer isso. É proibido uma reunião de cerca de 10 pessoas a tratarem de um só assunto. Chega a polícia, porque aqui tem câmeras em todo o sítio. Então, até um certo ponto, esse tipo de restrições religiosas são interditas cá na Rússia. Então, por isso, as religiões aqui chegam a ser um bocado escondidas. Muitas das pessoas que acabam descobrindo uma igreja são convidados. Não é igual, por exemplo, a Moçambique, que você vai caminhar numa rua e vai ver uma igreja com placa, igreja X, igreja Y, percebe? Diferente da Rússia. A Rússia não tem essas placas. Se existem, são poucas igrejas com placas, percebe? Placas de identificação.
igreja do nome X, igreja do nome Y, igreja do nome Z. Então, nós estamos num país em que a religião ainda está, entre aspas, escondida. E as pessoas, para poderem encontrar as igrejas, elas precisam ser convidadas por outras pessoas que já participam em outras igrejas. Então, o que fazer para quem está para vir cá para a Rússia? Muito simples. É muito importante conhecer as pessoas cristãs que estão aqui já há bastante tempo, porque sim, existem igrejas cristãs, ou evangélicas, protestantes, pentecostais. Existem até igrejas internacionais. Estamos a falar daquela igreja com sede na Nigéria chamada RCCG. Tem muitas outras igrejas com branches. A grande desvantagem de encontrar igrejas internacionais cá na Rússia é que elas primeiro são frequentadas por estrangeiros. Então, se na sua maioria são estrangeiros, significa uma coisa certa, que essas igrejas são na sua maioria compostas por pessoas jovens e estudantes. Então, são igrejas que até provavelmente o próprio pastor é um estudante que está como pastor na web permanente. Depois de um período dele terminar seu período de estudo, ele vai para sua casa ou para um outro lugar. Essa é a desvantagem que existe. Há muitos jovens e todos os anos estão a sair jovens, estão a entrar novos jovens. E por serem lugares raros, o que acontece é que muitas pessoas de denominações diferentes se encontram no mesmo sítio para poderem adorar o mesmo Deus. Agora, existem lá várias formas de adorar. Essas formas diferem de pessoa para pessoa, de ministério para ministério. Por exemplo, católicos aqui se juntam com pentecostais, se juntam com evangélicos. Não. Tudo isso aí cria uma grande divisão no meio da igreja. Digo divisão na maneira de adoração e de buscar a Deus. Porque pentecostais, por exemplo, eles estão lá acostumados a serem cheios de Espírito Santo e começarem a falar em novas línguas. Enquanto católicos, por exemplo, não estão acostumados a esse tipo de hábitos. Você chega aqui e encontra esse tipo de situações da religião. Mas fora isso, é muito bom, vejo como uma grande vantagem encontrar uma religião cá na Rússia e se filiar a ela por causa da irmandade. Russos, eles têm uma característica muitas das vezes pouco receptiva. Eles muitas das vezes são um pouco hospitaleiros. Então, a melhor coisa a fazer é se reunir nas comunidades de estrangeiros. E as melhores comunidades que eu recomendo são comunidades religiosas, porque lá existem estrangeiros que têm bons atos. Não. Mais para baixo fica aí, porque mais para baixo eu vou colocar alguns vídeos de alguns lugares específicos onde já estive demonstrando algumas imagens, algumas esculturas que tem a ver com a igreja russa, a igreja ortodoxa. Em russo chama-se Pravoslavia. Então, tem aqui algumas imagens, alguns vídeos que eu quero que você veja alguns lugares. Também vou mostrar como é que é um bocadinho a nossa igreja cá na Rússia, onde eu faço parte, aqui na minha cidade de Belgrado. Temos aqui também uma igreja. Eu vou mostrar aqui embaixo também um vídeo de como é que tem sido os nossos cultos. E não fique de fora, esteja aí e curta. Deus abençoe. Oi pessoal, eu vim mostrar aqui um bocadinho da minha cidade. Isso aqui chama-se Belgrado e estou numa região onde você pode ver a cidade. Chama-se panorama. Aqui você pode, para daqui você pode ver a cidade como ela é. E é isso aí pessoal, fazendo vídeos para o canal. É isso aí, assistam mais, essa é a minha cidade. Passei. Oi pessoal, ainda aqui numa região, russos são ortodoxos, então a religião deles é ortodoxa. Significa que eles são cristãos, mas diferente dos protestantes, diferente dos católicos, eles acreditam de uma forma diferente. E esta é uma estátua muito importante para a Rússia que eu vou mostrar agora. Esta estátua, ela é muito importante aqui. As pessoas passam aqui e fazem sinal de cruz, né? Aquele sinal que os católicos fazem, eles fazem nessa estátua aqui. E essa cena, continuando com os vídeos. Então pessoal, havendo chegado aqui, eu vim te pedir, por favor, coloca seu like nesse vídeo.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, permita crescer este canal. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Qualquer questão, qualquer pergunta a respeito de qualquer assunto que eu possa ajudar, é só colocarem na seção de comentários e vou entrar em resposta. Se possível, vou vos mandar o meu Instagram e do Instagram podemos conversar talvez no WhatsApp. E Deus abençoe aí e halo. Shalom.